Algumas pessoas acreditam que é preciso ter sorte para poder ter crescimento patrimonial, para poder ver o seu dinheiro crescendo, que a vida financeira é uma questão de sorte. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que necessariamente não é bem assim. Sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro e autor de um dos livros mais vendidos em finanças na Amazon Brasil. Se você gosta de finanças, de investimentos, está aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu legal e compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa. No mundo dos investimentos, as pessoas acreditam que é igual um cassino, que as pessoas vão investir e vai simplesmente depender da sorte para poder ganhar dinheiro. Mas a sorte necessariamente é você quem cria. Tem uma história de um americano que comprou um terreno para morar e fazendo ali algumas reformas, aumentando ali, ampliando a sua casa. Ele teve que fazer uma escavação e achou um pedaço de ouro, uma pepita de ouro, algo desse tipo, né? Ele levou para alguém especialista, identificou, confirmou que aquilo ali realmente era ouro e ele começou a investir para escavar e trazer mais ouro para aquele projeto. Obviamente, os maquinários eram muito caros, o serviço era muito caro. E o que foi que ele fez? Ele se juntou com mais dois, três amigos, mostrou o ouro lá, falou que a gente podia fazer uma sociedade. E eles investiram naquele projeto, começaram a comprar maquinários, começaram a comprar serviços e foram cavando, 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 cavando. Acharam um pouquinho só de ouro, se animaram, mas passaram muito tempo sem achar nada. E aí, um dos amigos que começou primeiro vendeu a parte dele, o outro lá também vendeu a parte dele, o terceiro, que ficou mais tempo, disse que já não tinha mais o que fazer, já tinha vendido o carro, já tinha investido tudo que tinha e infelizmente não tinha mais como investir, não tinha mais gastar mais tempo. Ele acreditava que não tinha mais ouro naquele terreno, naquela propriedade e era só aquilo mesmo. E ele continuou escavando, escavando, escavando e desistiu. E foi embora, se mudou, vendeu o terreno e foi trabalhar em outra cidade. 3 anos depois, ele olhando uma propaganda na televisão, saiu uma notícia no jornal dizendo que acharam uma grande mina de ouro na cidade X. E era justamente a cidade que ele morava. E ele foi lá, acompanhou melhor a notícia e verificou que era o terreno dele. Então faltava muito pouco. Na entrevista a mulher falou, mas como você achou ouro aqui? Aí o rapaz falou, não, já estava muito perto, não escavei quase nada. Cavei aqui mais de meio metro e achei uma grande reserva de ouro. E aquele rapaz ficou ao mesmo tempo entristecido e ao mesmo tempo ele ficou revigorado, porque ele sabia que a sorte bateu na porta dele e ele simplesmente não perseverou. Outro tempo depois, ele estava trabalhando numa empresa e o dono lá da empresa não estava muito satisfeito com os resultados, muito tempo trabalhando, não estava vendo a empresa crescer, e o dono que abandonou a empresa, ele comprou a empresa daquele homem, e perguntaram a ele por que ele estava fazendo a compra daquela empresa, visto que a empresa não estava dando lucro e tudo mais, e ele falou o seguinte, em algum dia eu desisti do meu sonho, e compraram o meu terreno e acharam o ouro, e agora esse senhor está desistindo do sonho dele, e eu não vou perder mais essa oportunidade, eu vou investir aqui com unhas e dentes, vou dar tudo que eu tenho, porque a sorte é a gente que cria. E no mundo dos investimentos não é diferente. A sorte é você que cria. Quanto mais você entende sobre investimentos, quanto mais você entende sobre finanças, quanto mais você vai se adaptando a escutar ali sobre LCI, LCA, CDB, FGC, com o passar do tempo você vai adubando ali, você vai trazendo mais conhecimento para você, mais conhecimento para a sua vida financeira como um todo e começa a tomar melhores decisões. Quando você vai acertar, comprei uma ação e cresceu muito, não vai ser na primeira vez, não vai ser somente uma questão de sorte. Até porque o mercado financeiro ele é baseado em lucro, em crédito. Você tem que entender essa dinâmica para poder tirar os benefícios, para você tirar o proveito de dentro do mercado financeiro. Então, quanto mais tempo você investir em você, quanto mais tempo você passar entendendo, buscando,
vocês que já estão aqui passando por esse vídeo, já está na frente de muita gente. Só continuar aqui minerando que vocês vão a hora de destravar. Quando vocês fizerem o primeiro investimento, o segundo investimento, quando entender que o dinheiro vai estar crescendo sozinho através dos juros compostos, isso vai te dar mais ânimo e vai querer que você invista cada vez mais. Então, vamos falar mais disso aqui no vídeo de hoje. Existe uma crença que outras pessoas carregam, inclusive na minha família carregam muito, minha mãe falou muito isso para mim, que é quando as pessoas nascem em berço de ouro. E aí só elas que vão ter direito, que vão ter acesso ali ao patrimônio, à riqueza, a tempo livre, a tempo de qualidade. Tem uma história que o meu pai, né, estudou com uma outra pessoa e essa pessoa hoje tem, sei lá, uma rede de padarias, tanto aqui quanto no interior. E meu pai conhece ele, é amigo, estudou com ele de verdade, né? Só que meu pai, ele veio de uma família, vamos dizer assim, né, com menos recursos, e ele já veio de uma família que já tinha padaria, que ele é descendente, família de descendente de portugueses e que colocaram a padaria. E a gente conversando essa história em casa uma vez, né? Ah, mas por que ele construiu, por que e tal e tal. Aí minha mãe falou o seguinte, mas também, né, ele já veio de uma família rica, ele já tinha acesso a outras oportunidades. Então é comum as pessoas carregarem essa crença que só quem veio do berço de ouro, que só quem veio, que só quem teve ali acesso antes, né, quem já começou a vida de uma largada mais à frente, que vai ter acesso à riqueza, que vai ter acesso, que vai poder construir investimentos. Algumas pessoas acreditam que precisa ter muito dinheiro para começar a investir, mas não é bem assim. Se você construir um planejamento, se você particionar direitinho o seu orçamento, pensar a longo prazo, deixar os juros compostos trabalhar, isso vai depender de tempo, você vai também construir riquezas. Para você ter ideia, boa parte dos herdeiros acabam, na verdade, se desfazendo da riqueza. E boa parte das pessoas que ganharam prêmios, como por exemplo o Big Brother, o Mega Sena, essas pessoas também voltaram ao seu padrão inicial de vida. Porque a riqueza ela começa muito mais naquilo que você acredita, naquilo que você constrói, naquilo que você consegue ver, naquilo que você consegue quebrar as suas crenças, do que simplesmente ter mais dinheiro. Então, quantas e quantas pessoas tiveram acesso ao dinheiro, tiveram a sorte de ganhar, como por exemplo um prêmio da loteria, e hoje voltaram à estaca inicial. Não a estaca zero, mas a estaca inicial do padrão de riqueza, do tamanho que a mente dele acreditava o que era riqueza. Então, se você der um prêmio para alguém empreendedor, para alguém que está buscando riqueza, para alguém que constrói riqueza, essa pessoa vai ter muito mais benefícios, eles vão começar a fazer o dinheiro trabalhar. E se você der um prêmio a uma pessoa que não tem a mentalidade rica, que acredita só na sorte, essa pessoa vai esbanjar, vai comprar logo um carro, vai gastar um monte de dinheiro, vai fazer um monte de festa, convidar um monte de gente e vai acreditar que foi somente a sorte e vai voltar ao patamar inicial. Quando as pessoas que sabem construir o dinheiro, que sabem construir riqueza, vão ter os benefícios. Só para você ter ideia, mais de 50% dos milionários que existem do mundo, eles não vieram de uma família rica. Eles não nasceram de uma família rica. Desses 50% que não vieram de uma família rica, mais da metade deles começaram do absoluto zero. Começaram, na verdade, de uma família pobre e conseguiram aí alcançar patamares milionários, contas muito mais ricas do que essas pessoas que tiveram apenas sorte e voltaram a estacar zero. Algumas pessoas começam a procurar sobre os investimentos e vai logo na gerente do banco. Por sua vez, a gerente vai logo oferecer ali um título de capitalização onde o benefício daquele título está atrelado à sorte. Então, se você investir aqui nesse título de capitalização, que é R$ 50 por mês, você vai concorrer todo sábado a um prêmio e tal, e tal, e tal. As pessoas ficam atrelando o investimento à sorte. Outras coisas que estão muito na moda agora, por exemplo, são os jogos de apostas. As pessoas, única e exclusivamente, acreditam que aquele momento ali, que aquela opção é a única opção de investimentos, onde você vai colocar o dinheiro,
vai acreditar num movimento ali de um time ganhar, sei lá, de um cavalo ganhar, de um cachorro, né? Tem aposta para tudo. E aquele movimento ali de sorte, analisando um monte de dados, um monte de variável, é investimento, que aquilo ali é um tipo de investimento. Ali nada mais é do que um jogo de sorte ou de azar, tá? Outro ponto muito conhecido também, que tenta muito ficar tentando a gente, são os day traders, aqueles que olham o gráfico, analisam ali os movimentos estratégicos, faz investimento, ganha uma grana e sai. Não é errado, não é ruim, não é isso que eu estou dizendo. O cara consegue sim avaliar, identificar ali alguns movimentos que se repetem e ter um benefício ali, tá? Mas muitas das vezes vai mexer com o nosso emocional. Não é um movimento 100% racional. Quando aquele movimento der errado, que a pessoa perde, ela vai querer ficar fazendo novo para recuperar o que perdeu, para ganhar mais, e tudo isso baseado em jogo de sorte e jogo de azar. Quando a gente vai para as ações, as pessoas acreditam que é igual um jogo de roleta russa. É tudo ou nada. Você vai investir, você pode perder tudo. Ou você vai investir e vai ganhar muito. Não é assim que funciona. Como eu falei no começo aqui, é um mercado baseado em lucro, baseado em crédito. Quanto a empresa está endividada, quanto a empresa consegue gerar de lucro, qual o período do ano ou qual o período ali da fase sazonal que a empresa está passando. Se a empresa tem uma característica sazonal, então ela vai lucrar mais no verão, vai lucrar mais em tempos de crise, vai lucrar mais quando o dólar está alto, vai lucrar mais quando o dólar está baixo. Então são ciclos de mercados que você precisa entender para abandonar a sorte de vez, usar a racionalidade para poder construir o crescimento patrimonial. A própria história do Luiz Barsi, um dos investidores brasileiros mais famosos, a pessoa física que mais tem dinheiro na bolsa aqui brasileira, enquanto pessoa, não enquanto empresa, né? Ele começou a sua história porque ele saiu da pobreza, não queria voltar de jeito nenhum para a pobreza. Ele começou a estudar sobre os números ali, sobre uma contabilidade. Não lembro bem aqui o início da história, mas ele começou a trabalhar numa oportunidade de analisar as empresas, de entender como as empresas funcionavam. E ele, única e exclusivamente, olhava para os dividendos. O quanto aquela empresa conseguiria gerar de lucro e quem era acionista daquela empresa ia ser beneficiado proporcionalmente à quantidade de ações que você carregava. E ele começou a adotar a estratégia por muito e muito e muito tempo. Em alguns momentos da vida dele, ele com certeza investiu em ações que ninguém mais acreditava, porque ia falir, porque ia quebrar, porque não estava dando lucro, mas como ele criou essa percepção, ele identificava o quanto aquele negócio era perene, o quanto aquela empresa ia ter força para passar, para vencer aquela crise e começar a dar lucro novamente. Se você for olhar a biografia lá do Barsi, tem até um livro chamado Rei dos Dividendos, você vai entender lá que em algum momento ele teve que esperar praticamente 10 anos acreditando naquela empresa, naquele projeto, e as pessoas saindo da empresa, as ações caindo, ninguém acreditando mais, e logo depois a empresa conseguiu realmente galgar a vitória, conseguiu dar muito lucro, e ele como acionista majoritário, porque quanto mais as pessoas saíam, mais ele comprava ações, acreditando no projeto, baseado justamente na estratégia dos dividendos, e ele conseguiu ter bons lucros, porque ele acreditou por mais tempo. Então, quando você constrói uma visão de longo prazo, não só no curto prazo, daquela questão da aposta, daquela questão daquele momento, daquela questão do tudo ou nada, você começa a construir uma visão de longo prazo. Uma das variáveis mais importantes que nós temos que adotar, que colocar na equação é o tempo. Se você esperar tempo, deixar o seu dinheiro lá trabalhando, ele vai te dar retornos, vai te dar benefícios. Então, se você quer ficar rico rápido usando a sorte, você vai estar fadado ao insucesso. Isso é até bíblico. A gente não pode esperar o que o dia da manhã vai trazer. Você tem que criar hábitos. Hábitos como, por exemplo, ser mais disciplinado, igual a um atleta, igual alguém que quer perder peso, igual alguém que quer ficar forte.
Se você vai na academia segunda, quarta e sexta e vai ver o benefício, você não vai conseguir ver o benefício no sábado. Se você cortou ali o doce do almoço da semana, você não vai chegar na balança no sábado e vai ver uma diferença enorme. Então, investir, criar riqueza é a mesma coisa. Não vai ser um jogo de sorte. Você vai ter que ter disciplina. Quando você começa a separar 10%, 20% do seu orçamento e vai fazendo aquele dinheiro trabalhar para você, investindo da maneira correta, tentando com que ele vença a inflação, que é o mínimo que a gente deve fazer enquanto investidor, aquele dinheiro vai se acumular. Como eu falei aqui, a variável tempo, ela é muito importante. E a partir daí, 10%, 20% todos os meses, aquele capital crescendo, você vai tomar mais gosto de fazer aquilo também e vai ver o seu patrimônio crescer. Para as pessoas que não conseguem nem sequer separar parte do seu orçamento, essas pessoas primeiro precisam sair do endividamento, começar a construir uma mentalidade não só de gastar, aonde eu vou gastar aquele dinheiro, o que é que eu vou fazer quando eu receber o dinheiro, eu preciso trocar o meu telefone, eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar de imóvel. Quando você começa a investir, quando você começa a não acreditar mais na sorte e sim que você vai construir a sua riqueza, você deixa de pensar como que você vai gastar, o que é que você vai comprar, para pensar o seguinte, ó, aonde que eu vou investir, como que está a renda fixa nesse ciclo econômico, como que está a poupança que está rendendo, quanto que está rendendo o CDI, qual a empresa que se deu bem depois da pandemia, será que ela vai conseguir se dar bem agora na frente? Será que ela conseguiu vencer essa crise e se deu bem no final? Será que é uma empresa boa para a gente virar sócio? Então, quando você deixa de pensar aonde vai gastar e começa a pensar aonde você vai investir e começa a direcionar capital, começa a direcionar ali os seus ganhos, uma parte deles, aquele dinheiro vai começar a crescer, você vai ter mais vontade de fazer as mudanças. Vale lembrar também que se você não der um nome ao seu sonho, não der um nome ao seu objetivo, à sua meta financeira, o dinheiro nunca vai aparecer. É muito importante isso. Quando você usa a parte do seu ganho, vou separar 10% para conquistar alguma coisa, aí sim faz sentido. Se você quer fazer uma viagem, se você quer trocar de carro, se você quer ter mais dinheiro lá na frente no benefício, se você quer juntar dinheiro para o aniversário do seu filho, para o aniversário da sua filha, para o intercâmbio, se você quer fazer uma transição de carreira, quando você coloca o esforço de poupança com o objetivo alinhado, a gente consegue inclusive escolher melhor o investimento baseado naquele sonho, baseado naquela meta. Existe uma regra chamada de 10-10-60-20. Esse é um orçamento padrão que foi desenhado por um planejador, por um consultor americano, que no seu livro dizendo assim: eu vou fazer você ficar rico. Tá? Esse é um dos livros mais vendidos lá nos Estados Unidos. O cara concorreu ao prêmio Nobel e tudo mais. E ele separa o orçamento, ele dá uma ideia, dá uma lógica, dá um direcionamento para aquelas pessoas que não conseguem sequer guardar o dinheiro e aí fica acreditando apenas na sorte para construir patrimônio, né? A proposta é você separar o seu orçamento em 10-10, 60-20, ficando 10% para os investimentos de longuíssimo prazo, algo para mais de 10 anos, para você construir realmente ali um patrimônio que vai te gerar renda lá na frente, na sua aposentadoria. Então 10% de tudo que você ganha deveria ser direcionado para um objetivo de longo prazo. 10% você ia direcionar para objetivos de curto, médio prazo, algo que você vai querer realizar dentro de um ano, dentro de 2 anos, dentro de 3 anos. Então, tudo que você ganha, 10% deveria ser para você gastar daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, com objetivos de curto, médio prazo, como por exemplo, comprar outro telefone, fazer o aniversário do filho, aniversário anual do seu filho, fazer ali a troca de um carro. Então, todo esse capital, 10% do seu orçamento, deveria ser direcionado para objetivos de curto e médio prazo. 60%, que é justamente a maior parte,
Se você fizer isso numa planilha, você vai ver que você vai ter 60% para os gastos essenciais, como por exemplo, luz, água, feira, educação, saúde, seja qual for ali o seu padrão de vida. 60% de tudo que você ganha deveria ser direcionado justamente para os gastos essenciais. E aí sim, você ia separar em 10, 10, 60, 20. Os últimos 20% você ia montar o seu estilo de vida. É aquele dinheiro que você vai realmente gastar no mês. Você vai sair para jantar com sua esposa, você vai gastar com seu filho, vai comprar alguma coisa inesperada que aconteceu ali, e você vai ter 20% para montar o seu estilo de vida. Perceba que 80% de todo o seu orçamento está sendo gasto no presente e apenas 20% que vai ser gasto com períodos de 2, 3 anos, períodos mais curtos, e os outros 10% não. Você vai esquecer ele, investir ele por um tempo indeterminado, para longo prazo, algo que realmente aí passe dos 10 anos. Fazendo esse orçamento ideal, como exemplo, você não vai depender da sorte para fazer construção patrimonial, porque você vai ver o seu dinheiro crescendo e vai ter mais vontade de fazer, mais estudar, conhecer mais sobre os produtos de investimentos. Com isso, nós podemos concluir que para a construção patrimonial, para você ter mais tempo livre, para você ter mais dinheiro investido, mais dinheiro crescendo, mais busca de informação é o que vai trazer você a esse patamar. Não vai depender única e exclusivamente de sorte. A boa construção patrimonial, ela parte da boa construção de um planejamento, um bom orçamento detalhado, onde você consegue ver para onde o seu dinheiro está indo. Como eu usei aqui o exemplo do 10, 10, 60, 20, se você separar 10% do que você ganha, e perceba que eu falei da porcentagem, isso independe do quanto você ganha hoje. Se você ganha 5 mil, 10 mil, 20 mil, é 10% do que você ganha. Se você separar esses 10% e a gente deixar ao longo prazo trabalhar, os juros compostos atuar nesse patrimônio, no final de um período de 30 anos, de 40 anos, você vai ter sim benefícios muito mais do que simplesmente a sorte bater na sua porta e você ganhar um prêmio, algo desse tipo, e não estar pronto, né? Não souber se relacionar com o dinheiro. Tem uma parte lá na Bíblia que fala que se você que só é dado a você a sua capacidade que você tem de gerar riqueza. Então, quanto mais capaz você for, quanto mais informação você buscar, quanto mais você entender sobre finanças, mais dinheiro vai entrar na sua vida, mais expert você vai estar para gerenciar o seu padrão, o seu patrimônio, o dinheiro que entra no seu orçamento, mais vai lhe ser dado para você aproveitar aí os benefícios que o dinheiro pode trazer para a sua vida. E se você quiser uma planilha para te ajudar nesse orçamento, você pode usar inclusive aplicativos hoje, né? Nós estamos numa era digital, mas eu sou da época mais antiga, comecei a me relacionar melhor com o dinheiro na época que ainda não tinha celular, então eu, por exemplo, uso uma planilha. Se você quiser uma planilha para te ajudar aí no direcionamento, para você ver o dinheiro, para onde o dinheiro está indo e poder tomar melhores decisões, deixa aqui no comentário, fala aqui que você entendeu melhor desse vídeo, fala aqui qual é a sua dúvida, a gente vai interagir, pede a planilha aqui nos comentários que eu vou liberar ela para você. Se esse vídeo trouxe benefícios para você, se você melhorou financeiramente, deixe seu legal, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no nosso canal. Me ajuda aí a difundir a educação financeira. Eu sou Davidson Barbosa e a gente se vê no próximo vídeo.